Este é o Segue o Fio, um podcast de tecnologia do Núcleo Jornalismo com pouca firula e muita porradaria. Vamos nessa. Salve, moçada, tudo bem? Sérgio Espanholo aqui, diretor e estagiário do Núcleo Jornalismo. E aqui Alexandre Rico, diretor editorial e cofundador do Núcleo. Ô Rico, não sei se você sabe, cara, a gente tem uma base, o Núcleo tem uma base muito fiel de leitores, ouvintes. A gente tem uma audiência que gosta muito da gente. É uma audiência pequena, gosta muito da gente. Tô E sabendo. essa galera tem muitas opiniões sobre o podcast, né? Sim. Sim. A gente achou que a gente ia... A ideia do podcast sempre foi assim, vamos abrir o microfone e vamos ficar falando. Vamos trocar ideia, eu e o Rico trocar ideia. Só que o negócio a gente precisa fazer um negócio bem mais estruturado, bem mais bonitinho, mais profissional. Seguir certos padrões da indústria, porque esse negócio só abrir o link e ficar trocando ideia, eu acho que não vai ser suficiente aí para nossa audiência. O pessoal reclama, né? Mas acho que dá pra fazer as duas coisas. Dá pra gente trocar ideia com o microfone aberto só e também incorporar algumas sugestões aí que o pessoal tá falando pra gente. Reclama com razão, inclusive, muitas vezes, né? Tem um camarada meu, cara que eu gosto muito, Vinícius Malinowski, gaúchão aí, da Nata, mas tá morando lá em Santa Catarina, falou uma coisa muito importante pra gente. A gente tem que apresentar um pouquinho melhor o tópico que a gente vai tratar, né? A porradaria da semana, vamos mudar aqui ao vivo aqui, ó. A porradaria da semana. A gente tem que apresentar um pouquinho mais, porque tem gente que não tá ligado, né? E eu acho que esse foi um feedback muito bom que a gente recebeu. Ele mandou um áudio de 5 minutos, tem várias coisas legais pra gente incorporar ainda e pensar como melhorar, mas eu acho que esse de introduzir o tema é importante. Sim, pelo menos um problema diferente do primeiro episódio, né? Falaram que a gente tava meio com sono, meio com preguiça de falar. Agora, pelo menos, é sobre apresentar o assunto melhor. Eu acho que faz sentido mesmo, né? A gente tá por dentro, a gente participa dessa cobertura a semana toda, a gente fica trocando ideia o dia inteiro sobre. Então, a gente chega aqui para conversar, a gente já tem bagagem, já leu um monte de coisa sobre os assuntos, enfim. Mas acho que para quem tá escutando faz diferença mesmo. Dar uma apresentadinha, falar pelo menos o que que é o assunto, né? Qual que é a notícia principal. Acho que faz diferença mesmo. Sim, e obrigado a todo mundo que mandou mensagem, mandou áudio, mandou e-mail, muitos feedbacks bons. A gente quer montar um podcast legal mesmo. E o fato de eu ficar aqui conversando com o Rico não impede a gente de fazer um trabalho um pouco mais Profissional. profissional, né? Vamos falar assim. Eu não sei editar, tô editando, eu mesmo tô editando, não sei nem como tá saindo. Dá suas opiniões, dá suas dicas, a gente gosta muito de receber, tá? A gente faz as piadas aqui, mas a gente gosta. Beleza. E até É, alguém que quiser falar com a gente, né? Participar de um podcast, sei lá, ter uma ideia de uma pauta, quer falar aqui, pode mandar que a gente tá aceitando convidados também. Sim, em breve vão vir mais convidados. Tem gente que a gente tá esperando o podcast dar uma decolada para trazer mais gente aí, mas vai ficar legal. Show. Mas vamos seguir em frente que a gente tem só meia hora. É, eu queria só chamar as pessoas também, antes de mais nada, para assinar o Núcleo Jornalismo. Custa R$ 12 por mês. Você paga o ano inteiro, R$ 120 o ano inteiro. R$ 12 por mês com desconto ainda, né? 2 meses de graça, basicamente, se você pagar o ano inteiro. Isso ajuda muito a gente a manter as operações, a pagar o software de edição desse podcast, manter o núcleo vivo, né? A gente tá crescendo o número de assinaturas, a gente precisa de você aqui. Nada mais custa isso, né? Tá muito Nada barato. mais. Né? Sabe quanto tá o chopp? Eu fui sair pra tomar um. Paguei R$ 15 num chopp, velho. R$ 15. Aqui é É isso, 12 menos que reais, show. R$ 12 você tem desconto, tem um monte de coisa lá pra você, tem conteúdo exclusivo, newsletter, tem várias coisas, a gente vai e planeja mais coisa ainda. E tem um clube de desconto super legal também. Outra coisa que eu queria trazer é a oficina de zines para criar futuros humanos, dia 29 de agosto. Eu estarei lá, um workshop feito pela Lívia Aguiar, pessoa fantástica, ela é ótima, e ela vai ensinar as pessoas a fazerem zines, né? Os livrinhos de papel, uma técnica bem interessante. Eu quero muito participar, tô doido para participar, já estamos vendendo coisa, já aproveitem aí porque vai acabar logo. E acho que vai ser massa, cara, porque tem tudo a ver com esse momento novo do núcleo, né? Que é jornalismo para um futuro humano. Cara, é uma atividade longe das telas, né? As pessoas vão trocar ideia ali, num lugar físico, olhando um para o outro, sem nenhuma interferência de
de tecnologia, né, de tela, de internet, nada. Uma atividade 100% offline, que está cada vez mais raro hoje em dia, né. 100% offline para você aprender a fazer uma coisa com as suas mãos, se expressar artisticamente, enfim, acho que vai ser massa. Olá, eu sou Olivia Aguiar, sou comunicadora, artista gráfica e dou oficina de zines há 10 anos. A convite do Núcleo, no dia 29 de agosto, eu vou facilitar a oficina de zines para inventar futuros humanos, em São Paulo. Nesse momento em que a gente está vivendo mais uma transição tecnológica, quais processos a gente quer acelerar e quais a gente quer viver cada segundo como se fosse o único? Na oficina de zines para inventar futuros humanos, a gente vai se encontrar olho no olho, pele com pele, para refletir sobre os futuros que queremos habitar e criar publicações que comuniquem essas visões de futuro. A gente não precisa concordar sobre elas, cada pessoa vai criar a sua própria zine e vai usar colagem, escrita, desenho e o que mais a gente quiser e couber numa folha de papel A4. Vem com a gente? As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Boa. Agora, ô Rico, vamos pra porradaria da semana, fechou? Vamos. Vou chamar, já Nome de defini. porradaria, mano. Porradaria da semana, vai Tá ser bom. o nome agora. Bora, porradaria. Bem, vamos lá. A Agência Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão do serviço de transmissão ao vivo do Discord, após encontrar que houve falhas nos mecanismos de segurança da plataforma depois do suicídio de uma menina de 13 anos no Mato Grosso do Sul. Esse caso, cara, é uma doideira, né? Para quem não tá acompanhando, essa menina, o primeiro nome dela é Lívia, cometeu suicídio ao vivo numa transmissão do Discord. Houve denúncias feitas à NPD. Para quem não sabe, a NPD é a agência responsável pela aplicação e fiscalização das regras do ECA Digital, que é a nova legislação para a proteção de crianças aprovada recentemente, começou a valer esse ano. E houve denúncias, a NPD foi fazer uma análise dos sistemas, ver como funcionaram os sistemas de segurança do Discord, encontrou um monte de erros crassos ali que os sistemas de segurança não estavam funcionando, né, durante essa live. E o Discord, e o Rico pode falar um pouco até melhor disso, que ele editou várias matérias a respeito disso. O Discord é uma plataforma que há anos tem sido alertada por especialistas como uma plataforma pouco segura para adolescentes e até crianças que utilizam isso aí para games, fazer lives, trocar ideia com os amiguinhos e amiguinhas. E o Discord, ele basicamente tem sido muito alertado por pesquisadores, jornalistas, como uma plataforma que não é segura para crianças e adolescentes. Cara, a gente fez um monte de matéria sobre isso já, né. E a própria NPD fala que os mecanismos de defesa do Discord, de proteção à criança e adolescente do Discord, eles são bem falhos, né. Não tem como monitorar, comunicação em tempo real, por exemplo. Foi por isso que a NPD pediu o bloqueio das lives e de videochamada. E não é um problema de hoje, né, a gente fez muita coisa, tem inclusive um problema bem grave de violência contra animais também, né, dezenas de casos que acontecem todas as noites em live, esses desafios, enfim. Então é uma plataforma que sempre foi problemática aí nesse sentido, né. E para ser sincero aqui, fazendo um disclaimer, o Discord é a plataforma que o Núcleo utiliza para sua própria comunicação interna. A gente, nossos colaboradores, a gente se conversa principalmente pelo Discord há muitos anos já. E também é a plataforma que a gente usa para falar com a nossa comunidade diretamente, interagir. A gente faz algumas lives lá e tal. Até recomendo quem quiser ir. Agora não tá rolando os recursos de lives, Sim. justificadamente. Mas, cara, Não, eu li o documento da NPD, o relatório técnico da NPD, sobre o Discord, desse caso específico da Lívia. E eu vou ler uma passagem aqui da análise que eu fiz, né? Abre aspas. Segundo a NPD, há evidências robustas de que o Discord fracassou em implementar medidas razoáveis para prevenir e mitigar riscos de acesso, exposição, recomendação ou facilitação de contato com conteúdos ou práticas que representem graves violações de direitos de crianças e adolescentes.
Isso é uma paulada em cima do Discord. Porque essas plataformas ricas, bilionárias, valem bilhões de dólares, tem investidores, tem um monte de cliente. A questão deles sempre foi: como é que a gente concilia segurança com privacidade? Criança precisa de segurança e criança precisa de privacidade. Todo mundo precisa, né? Mas crianças especificamente são mais vulneráveis a isso. Como é que a gente concilia essas duas coisas? E essas plataformas simplesmente às vezes não querem investir os recursos necessários para fazer esse tipo de coisa. Sim. Sim, acho que principalmente quando o mercado não é de língua inglesa, né, que é uma outra É. coisa que a gente já fez várias vezes, que é os sistemas de moderação dessas empresas, não só do Discord, né, aí entra a Meta, a TikTok, entra um monte de coisa. Os recursos já são limitados para moderação de conteúdo, são falhos, né, e aí especificamente quando você fala de mercado brasileiro ou mercado que não, tem a língua inglesa como principal, o investimento é mais baixo ainda, né. Tem menos gente que fala o idioma do mercado, menos gente analisando em tempo real os perigos e as ameaças que estão acontecendo por lá, enfim, tem esse problema ainda, né, do idioma, a barreira do idioma. A própria NPD, aqui eu vou citar o relatório da NPD, tá? Abre aspas. Esses mecanismos de segurança precisam ser combinados, testados em língua portuguesa e acompanhados por moderação humana, sem depender exclusivamente da denúncia da própria vítima ou de terceiros. É isso, o sistema precisa funcionar. E agora eu pergunto para você, ô Rico, todos esses investimentos em inteligência artificial feitos por aí, será que não existe nenhuma forma de conciliar isso? Existe, mas custa caro e essas empresas não querem investir esse dinheiro nisso. Sim, eu gostei que você perguntou e já me perguntou pra mim e já respondeu. Isso é uma pergunta retórica. Pesquise aí no dicionário, dá uma olhada aí o que que é. Não, mas eu concordo, recurso tem, né, essas empresas são bilionárias e a gente também faz matéria sempre sobre, receita anual, enfim, tem dinheiro de sobra, né, é só elas não querem colocar esse dinheiro no investimento de monitoramento, de moderação, enfim. Pois é, isso é muito doido, porque a moderação é parte do produto. Ninguém aceita um produto sem nenhuma moderação, né. Você acha que os pais e as mães querem entrar nessas plataformas e ver que seus filhos estão tendo acesso a tipo de conteúdo violento, conteúdo criminoso? Mas essas plataformas existe o discurso da liberdade de expressão, né, Sim, mas o ponto de liberdade de expressão é um bom ponto, eu acho que é um ponto que tem que ser debatido. Até quando o governo precisa interferir na liberdade que aquela empresa tem de fazer, aquele produto ou na liberdade que as pessoas têm de usar aquele produto para se expressar, né, e eu acho que isso conflita muito, às vezes, com a questão de segurança das pessoas, né, qual que é o limite, né, eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu posso falar um pouco sim. mais da minha, que eu até escrevi um artigo outro dia. É que isso aí foi um problemão, né. Eu acho que tem 2 coisas nisso que você tá falando. Primeiro é a liberdade de expressão mesmo, que teve muita gente falando que era um absurdo a proibição do recurso do Discord e tal. E tem uma outra coisa que se mistura também com esse assunto, mas eu acho que é um pouco diferente, que é interferência política, né, que aí teve gente comparando o Brasil com países autoritários, né, que essa decisão era muito extrema de bloquear uma função e tal. Que eu acho que são 2 pontos válidos também, né. Falaram da decisão política principalmente depois do que a Janja falou sobre o Discord, né. A decisão da NPD veio um dia depois da aspa da Janja. E o Café da Manhã, o podcast Café da Manhã da Folha, do Spotify, entrevistou na semana passada o diretor da NPD. Eu achei um episódio só sobre Discord. E claro que ele ia falar isso, né, mas o diretor da NPD fala que não teve nada a ver com não foi uma decisão política, não teve interferência política, que a NPD está seguindo a lei para isso, que é justamente o ECA digital, né. Mas eu fiquei surpreso aí com a quantidade de pessoas que reclamou dessa decisão da NPD, né. Tanto pelo lado da liberdade de expressão, quanto pelo lado falando que isso era uma interferência política, como se a gente não tivesse legislação específica para isso. Exato, e a questão de segurança, inclusive, é muito sutil, né, porque, assim, tem que conciliar com segurança, tem que conciliar com privacidade, com liberdade de expressão, tem uma série de conciliações que precisam ser feitas. Porque o negócio é assim: "Ah, é difícil", claro que é difícil. Se você quer ganhar milhões, centenas de milhões, bilhões de dólares vendendo produtos digitais, você precisa
cumprir as determinações regulatórias, as legislações dos países. Precisa ter, não tem como. Liberdades pessoais de expressão estão garantidas. Ninguém está sendo impedido de se expressar. O que está acontecendo, a empresa está sendo impedida de apresentar um produto defeituoso, né? Se tivesse um recall de um veículo que está pegando fogo espontaneamente, você não ia falar que você está regulando a liberdade de vida das pessoas. Não, é um produto defeituoso que você precisa fazer o recall, esse carro tem que ser arrumado ou trocado ou qualquer outra coisa. E você não está impedindo as pessoas de ir e vir, você está impedindo o veículo de causar danos a alguém. É basicamente isso Sim, esse que é o argumento. sim. E não é uma decisão, que vai durar para sempre, né, é uma medida feita para obrigar a empresa a seguir a lei brasileira. Exatamente. Então, assim, eu não entendo qual que é o ponto de embate da liberdade de expressão com isso daí, né? Não é o governo indo atrás do direito do cidadão, não é um político perseguindo um adversário político, é basicamente um regulador fazendo o seu trabalho para regular uma plataforma que há anos tem apresentado problemas de segurança, especialmente para crianças e adolescentes. E é uma área que quem cobre, que nem a gente cobre há muitos anos, já sabe que esse problema existe há muito tempo. Talvez uma pessoa que chegou agora não entende o que é o Discord de direito, não entende como é que funciona a segurança dentro dessas plataformas, possa pensar, nossa, o governo interferindo, mão do Estado aí. O que não entende nem como funciona a lei, né, o ECA digital, que é uma lei nova também, enfim, às Sim. vezes Começou a valer aí em março desse ano, entendeu? Eu acho que ainda tem coisas que a gente pode fazer para esclarecer esses pontos de segurança e tal, acho que como jornalistas e pessoas da sociedade civil também podem ajudar, mas eu não vejo tanto conflito assim como muitas pessoas, jornalistas grandes de renome, que eu respeito bastante, né, tiveram opiniões diferentes da jornalistões, nossa. Jornalistões. famosos Chamado... jornalistões. Eu queria convidar, né, a nossa audiência a comentar sobre isso lá no site. A gente tem a sessão que é o Papo Aberto dessa semana sobre esse caso do Discord. Tem vários comentários lá, o pessoal já está exprimindo suas opiniões. A gente gostaria de saber, não quer dizer que a gente está certo, isso aqui é o nosso ponto de vista e eu acho que ele é bem válido, mas eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso também. Papo Aberto para quem não sabe, um post que fica no nosso site com os comentários abertos, onde a gente troca uma ideia com a comunidade sobre um assunto específico toda segunda-feira. Então vai lá, aparece lá, tô comentando lá, o Sérgio também. Aparece lá se você quiser trocar uma ideia com a gente. Vale dizer, né, que o Discord tem falado que vai colaborar com as autoridades, tem falado que a NPD fez uma descaracterização do que eles fazem de segurança, etc. Mas assim, o fato que a menina se matou numa live é, é conhecido, né? Isso nem eles não negam e por mais infeliz que eles também consideram que isso tenha sido, eles precisam fazer algo. Você lembra quando o maluco lá na Nova Zelândia fez uma live matando membros da comunidade muçulmana lá? O Facebook foi Sim, obrigado, não só lá, como em muitos outros lugares, a criar sistemas melhores de segurança. Né? Por que o Discord fala que é uma descaracterização? Claro que eles querem defender o dele, mas eu acho que nesse caso eles têm que abaixar o rabinho um pouquinho e obedecer. justo, concordo. Bem, com isso a gente conclui aqui a porradaria da semana. Vamos pro jogo rápido, Rico? Simbora. O que tem aí? Opiniões menos fortes rolando por lá. É. Estamos de volta aqui com o Segue o Fio, podcast sobre tecnologia e porradaria do Núcleo Jornalismo. E a gente vai tratar agora de temas mais rápidos, mais leves que aconteceram durante a semana na sessão Jogo Rápido. O primeiro tema que eu queria falar com você, ô Rico, que movimentou muitas cabeças pensantes, especialmente do design, é Muitas o novo logo opiniões. do... Muitas opiniões, é o logo novo do Instagram, que agora não é mais Instagram, é o Instagram. É que aquele R deles parece um Z, né? Eu achei que agora é o Instagram. É isso. Eu particularmente não gostei. Queria saber o que você achou. Cara, acho que é a única vez que eu vou ficar do lado de Big Tech, tá? Achei bonitinho. É mesmo? E acho que as pessoas reclamam muito também, cara, de tudo não pode mudar nada, muda um botão de lugar, as pessoas, nossa, querem tacar fogo na empresa. Eu achei de boa, não achei horroroso, não.
Para quem não sabe, o Instagram depois mudou seu logo, depois de 10 anos, o logo dele já tinha 10 anos, e a justificação que o Adam Mosseri, o CEO do Instagram, deu foi que tava na hora. E eu sou a favor de mudança de logo, eu acho legal, mas, cara, eu achei confuso. Eu acho que eles quiseram ser muito. Eu não sou especialista em design, muito menos em logo. Modernos, modernosos. Eu achei que eles quiseram ser muito modernosos. E aquele R parece um Z, meu, é um Instagram. E assim, eu acho que mudar por mudar é dureza, mas assim, vale dizer, o Instagram tá passando por mudanças também, né? Eles querem se posicionar muito mais como o TikTok, eles querem enfiar inteligência artificial em tudo. E eu acho que faz sentido eles mudarem de logo. Eu não questiono a motivação deles de mudar agora, mas eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor, né? Podia ser mais bonito, você acha? Você achou que tá feio? Não é nem feio, cara, tá confuso. Eu acho que a Entendi. palavra é essa. Tá confuso. Justo, acho justo. É. O que o Rodolfo achou? Você perguntou pra ele isso Não aí? perguntei não, cara. O Hum. Rodolfo é nosso designer, jornalista visual aqui, queria saber a opinião dele. Vou pedir pra ele gravar um áudio aqui pra gente falando disso daqui, eu vou colocar logo depois. Olá, ouvintes do Segue o Fio. Aqui é Rodolfo, eu sou designer do Núcleo. Queria compartilhar um pouquinho umas impressões sobre a mudança de logo do Instagram, né? Muita gente criticou bastante por conta da legibilidade, onde a gente acaba lendo Instagram, o R de Instagram tá um pouco parecido com um Z ali, porque é um R cursivo meio cortado na metade. Eu não acho que a mistura de uma letra cursiva com uma fonte sem serifa seja o problema, como muita gente atribuiu. Isso poderia ser feito de maneira legível, sem problema. Mas para mim o incômodo maior é mais quando uma marca na qual a gente já não confia mais e na qual ninguém tem qualquer motivo para ter simpatia por ela, anuncia uma mudança de marca desse jeito, ela toca um pouco no sentimento que as pessoas têm em relação à marca, né? Eu acho que ela um pouco revela o que as pessoas sentem em relação àquela marca. Que as pessoas não gostam de mudança, a gente já sabe, mas a mudança no Instagram é difícil gostar ou desgostar ou achar qualquer coisa, porque assim como a mudança do logo de Facebook para Meta é uma estratégia corporativa que acaba direcionando a gente para essa homogeneização, tanto visual quanto do sentido que as marcas têm, né? Então é difícil dizer qualquer coisa, positiva ou negativa. O que eu posso dizer é que quem quiser, continue usando o Instagram. Outra coisa que eu queria falar aqui no jogo rápido foi uma coisa interessante que aconteceu esse fim de semana, né? A gente sabe que os bilionários de Big Tech, os CEOs das empresas, os acionistas e tal, eles gostam muito de falar sobre inteligência artificial e exprimir suas visões sobre o futuro, né? A gente teve o Mark Zuckerberg aí falando, escrevendo, né, um artigo no Wall Street Journal e depois publicando no Manifesto, blog deles mega um manifesto. manifesto sobre o que ele pensa para AI no futuro, etc. E aí, o Dario Amodei, que já escreveu seus próprios manifestos também, até maiores do que o Mark Zuckerberg, fez uma coisa muito rara na indústria esse fim de semana. Eu não tenho simpatia tanta por bilionários assim. Eu posso até respeitar um ou outro que eu acho que são pessoas mais ponderadas, mas assim, em geral eu não tenho tanta simpatia. Mas ele fez uma coisa interessante nesse fim de semana, que ele fez uma autocrítica da inteligência artificial, de como as pessoas não gostam de IA atualmente, que as organizações e as empresas bilionárias e tal não fizeram um bom trabalho para se justificar. Eu Cara, vou. forçou a barra aí dizer que tem um ou outro bilionário razoável. Eu acho que não tem não. Cara, talvez, né? Inclusive esse cara do Certamente alguém vai me Anthropic xingar. aí, é, Manda um e-mail lá vai pra gente receber pra me xingamento. xingar. Segue o fio@nucleo.jor.br. Pode xingar. O que o Dario Amodei. Olha o que ele escreveu. Abre aspas. Eu concordo que o público tem uma visão negativa de IA e que isso é um grande problema. Mas não acho que seja algo causado principalmente por mim ou por qualquer outro líder de IA alertando sobre os riscos de IA. Acho que é fundamentalmente uma crise de confiança. Acho que, de longe, a crítica mais precisa às empresas de IA, incluindo a Anthropic, é que nós ainda não cumprimos nossas grandes promessas de beneficiar o mundo. Isso é totalmente responsabilidade nossa. Como eu falei ali no JR, no site do Nuno, eu concordo parcialmente com o que ele falou. Eu acho que as empresas fizeram
afirmações e promessas muito grandes, vamos curar o câncer, vamos solucionar aquecimento global, vamos Sim. acabar com guerra, e não entregaram absolutamente nada disso. Entregaram um chatbot de IA que consegue criar um item na sua agenda diariamente. Legal, E é que é meio útil, burro às vezes também, né? e que é muito burro. Mas assim, agora o cara querer tirar o dele da reta e falar que não é uma responsabilidade dele ou de outros líderes de inteligência artificial, isso é sacanagem. Para quem não sabe, o Dario Amodei é o CEO da Anthropic, do chatbot Claude, né? Que é, inclusive, a ferramenta de IA que eu uso. Mas eu acho que o cara forçou a barra aí, meu. Você tem vários CEOs fazendo um monte de promessa, falando que IA vai acabar com o mundo, vai curar câncer e tudo. E aí você espera que as pessoas absorvam esses comentários e não achem nada sobre isso? É sacanagem, né, cara? Cara, é a estratégia de marketing dele, né? É o jeito que, pelo menos eu acho que é muito isso, né? Que é como ele posiciona a empresa dele e ele próprio dentro do mercado de IA e como ele tenta se diferenciar. Acho que é boa parte de marketing mesmo. Acho ele meio. Marketing, mas tá tentando tirar o dele da reta. Ele falou: vou fazer uma autocrítica aqui. O que eu acho que tem que ser feito É, mesmo, e é bom que alguém faça, porque se depender do Mark Zuckerberg, são só arco-íris e gatinhos e chocolates, né? ele. Agora, pelo menos alguém tá reconhecendo que as pessoas não gostam de IA e têm uma visão negativa sobre IA. Isso está tirando emprego, isso está construindo data center que consome um monte de energia a troco de quê? Custa caro também, empresas gastando fortunas, como a gente falou no último episódio, né? Então, enfim. Sim. Bem, acho que agora dá tempo da gente falar, ô Rico, rapidamente, sobre o que rolou no Garimpo e na Apretrecho, nossas principais newsletters aí do Núcleo Jornalismo, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre alienígenas, é isso? Cara, sim, não só alienígenas, como raças específicas de alienígenas. Eu gostei muito de fazer essa edição aí, né? Porque a gente tá mudando um pouco o esquema do garimpo, fazendo um negócio que é mais explicando um pouco também de onde vem e por que que certos memes estão aparecendo, do que só uma pescaria de links, né? Como ele já foi muito no passado, assim. Enfim, tá sempre no Arqueologia bom. digital, isso daí, arqueologia da internet. É, exatamente. E a edição dessa semana, que foi enviada domingo, é sobre alienígenas. E, cara, eu sou meio fascinado por esse assunto, assim, faz muito tempo. Desde que quando era adolescente, criança, adolescente, ganhei um livro do meu pai, chamava Conspirações. E eu me amarrava nesse livro. Tinha um monte de tipos de alienígena diferentes e tal. E desde moleque eu fui pesquisando na internet sobre isso. Mas que nem eu falo na newsletter, isso era um negócio que ficava meio confinado, assim, a fóruns, a uns cantos muito específicos da internet, que era um negócio meio nichado mesmo. E agora você tá vendo influenciadores e influenciadoras de bem-estar, de wellness, falando abertamente sobre alienígena, né? E aí Dá nome, queremos eu nomes. especificamente falo de um trecho de uma entrevista da Gabriela Moraes com a Maia Massafera. Gabriela Moraes é ex-Pugliese, né? Todo mundo deve Foda-se a lembrar. vida, né? É isso, né? Que falou foda-se a vida na época da pandemia, quando ela fez uma festa. E eu achei muito curioso porque ela tá lá falando que ela é uma pleidiana. Pleidiana é uma das raças alienígenas aí dessa narrativa que se consolidou, né? Tem reptilianos, pleidianos, arturianos. E ela fala abertamente que ela é uma pleidiana. E é incrível, assim, porque é sem vergonha nenhuma, é como se tivesse totalmente aceito mesmo. E aí na News eu faço uma pequena investigaçãozinha sobre como que aconteceu isso, né? Como que esse assunto sobre alienígenas e raças diferentes e tal saiu do conspiracionismo de fórum e foi pro mainstream de Instagram, assim, para influenciadoras com milhões de É, seguidores. onde a Yasmin Brunet entra nisso aí, velho? Eu vi que ela tá mencionada lá. Cara, a Yasmin Brunet, ela foi uma das pessoas que eu acho que ajudou a trazer esse assunto de raças alienígenas pro mainstream, assim. Se você entra no X dela, eu acho incrível, cara, porque ela usa o X como a gente usava o X antigamente, quando era Twitter ainda, que é foto de comida, que é reclamar que tá cansado,
quer fazer essas pequenas reclamações do dia a dia. Só que entre esses tweets tem um post ou outro sobre alienígena, sobre acelerador de partícula, sabe? E ela preocupada se vai entrar numa dimensão, se a gente vai mudar de dimensão ou não. A gente vai E, mudar de dimensão ou não? então, não sei. Ela estava falando que isso seria possível com o desligamento daquele acelerador de partícula, sabe? Aqueles, Sei. cara, é uma doideira. E eu acho que ela ajudou, ela fala de outras raças, né? Ela não é uma pleidiana, pelo menos ela Sei. não se assume como tal. Tem várias outras raças, né? Que Tem todo mundo várias. conhece. Mas ela fala muito no X dela sobre. E ela tem um discurso meio parecido com o da Gabriela Moraes, que tem gente, Gabriela Moraes fala que tem gente fantasiada, tem ETs fantasiados de gente entre nós. Yasmin É, Brunet fala a mesma coisa. vale dizer que uns anos atrás, né, até nas eleições de 2022, tinha esse negócio de que os pleidianos ou outras raças alienígenas vinham salvar o Brasil, especificamente o Brasil. Tem todo um universo, mas os caras vêm salvar o Sim. Brasil. Do Alexandre de Moraes e do Lula e etc, né? Principalmente a galera de direita, extrema direita, que acredita mais nisso aí. E, enfim, é só uma curiosidade aí que também não é uma coisa retida no universo de influencers de bem-estar femininos e tal. Tem toda uma cultura. Tem, tem. A direita, inclusive, abraçou muito conspiração, né? Sim. Não só sobre alienígenas, mas sobre um monte de outras coisas, né? Eles fizeram. Aí entra aí um saladão de tudo: terra plana, terra oca, terra invertida, alienígenas, a lua é de Inclusive, metal, um monte de vou coisa. colocar eu e você na reta aqui, porque eu e o Rico, a gente era vizinho, fomos vizinhos por um tempo, lá em 2019, 2020, e a gente ia almoçar num restaurante de terraplanistas ali na Fradique Coutinho, em São Paulo, na Vila Madalena. A comida era boa lá, pior que a comida era boa. Os terraplanistas sabem fazer boas comidas. E era barato, relativamente barato. Já não existe mais esse restaurante, já fechou. Mas era Mas incrível, né? era Tinha incrível. cartaz de terra plana espalhados, né? Tipo, Não é que era o dono era terraplanista, era um restaurante para era um terraplanistas restaurante. sobre terra plana, que vendia o PFão ali, bife e batata frita, por R$ 30. Na Vila Madalena, esse preço é fantástico. Saudades. É. E só para fechar aqui o podcast, né, na newsletter Apetrecho que eu publiquei recentemente, eu estou falando sobre como o blog é um ato de rebeldia aqui em 2026, onde a gente tem as grandes plataformas digitais que controlam a distribuição, a gente sempre vai fazer post, vai fazer coisa nessas redes sociais, mas tem muitas pessoas ainda que preferem ter seus sites pessoais, seus blogs pessoais, para escrever as coisas que eles acham abertamente. Isso traz uma capacidade de expressão que eu acho melhor, que a gente não tem essa pressão quando a gente vai escrever no nosso blog pessoal. E o meu blog pessoal lá, espanholo.news, dá uma pesquisada se você quiser, tá tudo aberto lá. Não tem like, eu não tenho nem audiência, análise de audiência, analytics habilitado no meu blog, eu não quero saber quantas pessoas estão lendo, não tem like. Eu simplesmente quero me expressar lá sem a pressão dos algoritmos de plataforma social, ranquear e etc, né? Então eu acho que é uma coisa legal. Não sei se você tem blog ou se você Cara, gosta de blog, eu já teve. eu já tive muito blog. Muito, muito blog mesmo. E você tá falando de pressão, sobre a escrita, sobre o que você vai escrever, né? Mas eu acho que tem Sobre uma. performar, tem uma questão performática de postar em rede social que tem que ir bem, que as pessoas têm que ver, que as pessoas têm que curtir. No blog não tem nada disso, isso remove essa camada, né? Sim, mas eu acho que tem uma outra camada além disso, que é a própria construção do site, Sim. né? Porque hoje todo mundo que quer. Eu tenho pensado muito sobre o Substack, né? Que virou meio que um padrão entre as pessoas que querem ainda escrever alguma coisa, se expressar e tal. Tem muita gente abrindo Substack. E o Substack é legal, uma ferramenta legal e tal, mas ela deixa tudo igual. Quando você tem um blog pessoal, você escolhe onde ficam as coisas, né? O que vai estar no menu, qual é a cor do seu site, qual é a fonte, o que você vai colocar. Tem um aspecto de personalização ali que também é uma camada de expressão, né? E por isso também é um ato de rebeldia, eu acho também, porque tá tudo muito igual, né? As plataformas estão todas muito parecidas umas com as outras, umas copiando as outras. E aí tem até meio que um monopólio mesmo do Substack, né?
que é legal, tem uma ferramenta para quem não consegue construir blog e tal, mas, cara, eu fico meio agoniado com tudo igual, é tudo meio, o botão é igual, ou a imagem, o tamanho da imagem de abertura, é tudo igual, parece que eu tô no mesmo Sim, lugar lendo. é ruim isso. E É, tem uma outra questão também, e essa talvez seja mais importante, quando você tem um blog ou quando você tem um sistema que você controla, você é dono daquela informação, do seu texto que está lá. Quando você é, publica isso é nas redes importante. sociais, no LinkedIn, no Instagram, sei lá, você não é dono de nada daquilo mais. Aquilo passa a ser de propriedade da plataforma. Você está trabalhando de graça para essas plataformas. É triste, e acho que tem claro que tem uma recompensa por isso, né? Você pode ajudar a promover o seu pensamento, o seu produto e etc. Qualquer coisa que você quer fazer, depende do que você usa. Tem uma troca, mas assim, você não. A verdade é que você não é dono daquele conteúdo mais, é aquele conteúdo da plataforma. O que eu publico no meu blog é Sim, meu. E eu posso exportar aqueles arquivos a hora que eu quiser para outro blog, para outra plataforma. Aquilo pertence a mim. E eu acho que no momento que a gente tá dando tudo de graça para essas plataformas, eu acho que ter um blog é mesmo um negócio de rebeldia. Mas a gente tá estourando nosso prazo aqui, ô Rico. Fiquei com simbora. fome depois aí. Tá hora na hora do almoço, fiquei com fome depois da gente falar do restaurante Terraplanista. Eu vou ver se eu encontro algum outro restaurante de pleidianos aqui perto. Não, tá certo, tá na hora já, 37 minutos já, estouramos de novo. Mas é isso, beleza. Valeu, galera. Até a semana Valeu. que vem. E de novo, segue o fio, @nucleo.jor.br, fale conosco e vamos nessa. Valeu.